Capítulo 1278. Identidade, nível e força do Deus do Mar. Ao ouvir o exemplo do Senhor Louco, a mente de Alger ficou em branco por quase 2 segundos. Isso era algo que ele nunca sonhou. Do seu ponto de vista, ao obter a autoridade do Deus do Mar através de German Sparrow e substituir Calvito, o Senhor Louco obteve um grande e estável número de crentes. Este foi um passo crucial para a sua recuperação. Portanto, esta existência secreta definitivamente não desistiria da identidade correspondente. Para sua surpresa, naquele momento, ele ouviu o Senhor Louco informar a todos que a identidade, o nível e a força do Deus do Mar poderiam ser trocados. Após uma recuperação adicional, o Senhor Louco não precisa mais da identidade de uma entidade no nível do Deus do Mar, bem como dos crentes correspondentes. Este é o desempenho de uma grande existência. Algo que não é qualificado é usado apenas temporariamente, nunca monopolizado. Alger primeiro suspirou interiormente antes de se sentir animado. Ele sentiu que as palavras do Senhor Louco eram dirigidas a ele. Na Igreja das Tempestades, ele confiou em forças externas para se tornar um semideus da sequência 4. Embora mal conseguisse subir ao topo, era quase impossível para ele avançar mais. Quanto ao roubo do livro da calamidade, ele não via nenhuma esperança de fazê-lo no momento. Portanto, Alger só poderia suprimir temporariamente sua ambição e esperar pacientemente que a oportunidade chegasse. Agora a oportunidade estava aqui. E chegou rápido. Alger era atualmente cardeal da Igreja do Senhor das Tempestades encarregado do arquipélago Horsted. Uma vez que secretamente se tornasse Deus do Mar e controlasse a autoridade dessas águas, ele se tornaria o rei do arquipélago Horsted, um verdadeiro rei. Com isso em mente, Alger quase não conseguiu se conter. Ele precisou de muita dificuldade para se acalmar. Embora Audrey, Derek e companhia não conseguissem esconder o choque pelo fato de o Clube do Tarot estar começando a negociar a identidade, o nível e a força de uma divindade, mesmo que fosse apenas um falso deus, eles não tinham nenhuma intenção de mudar para o caminho da tempestade. Comparados com Alger, eles não estavam tão entusiasmados. Eles rapidamente se controlaram e lançaram seus olhares para o Senhor enforcado. Alger respirou fundo e disse humildemente ao final da longa mesa de bronze: Honorável Senhor Louco, que preço é necessário para trocar por esses itens? O louco Klein estava esperando a pergunta do enforcado e disse com um sorriso: As missões que lhe darei, bem como orações frequentes e pedidos sinceros. O que ele queria enfatizar eram as palavras no final da frase, mas acreditava que os membros do clube de tarô não entenderiam. Quanto a como ele poderia realizar os desejos correspondentes, atualmente tinha 2 métodos. Primeiro, usar os outros poderes Beyonder que possuía para obter os efeitos correspondentes. Por exemplo, poderia convocar cenas históricas e repetir o segmento de presentear cerveja para realizar o desejo do dono do bar tratando o cliente. Em segundo lugar, ele poderia conceder diretamente um desejo de nível relativamente baixo com seu poder acumulado de desejos e criar um verdadeiro milagre. Por exemplo, usar um estalo para fazer com que a casa desabada retornasse instantaneamente ao seu estado original, conseguindo reconstruí-la no pleno teor do desejo. Além disso, Klein poderia usar o nível e os poderes do castelo de Sefira acima da névoa cinza, que era equivalente a um rei dos anjos que ainda não tinha acomodado uma singularidade. Em outras palavras, quando respondesse às orações, ele poderia usar os poderes centrais de um sequência 1, que também era o poder central do atendente de mistérios. Após este período de experimentação, Klein teve uma ideia aproximada dos 2 efeitos. A primeira foi criar um reino divino e a segunda foi enxerto. O termo enxerto foi cunhado pelo próprio Klein. Afinal,
Ele não era um verdadeiro atendente de mistérios, nem obteve o conhecimento místico correspondente. Esta habilidade poderia permitir que um objeto que não pudesse ser conectado diretamente em circunstâncias normais alcançasse um efeito inconcebível por enxerto. Um exemplo simples era misturar o conceito de início e fim de um caminho em um nó comum, impossibilitando a saída de qualquer pessoa que percorresse esse caminho. Para Beyonders, havia um grande número de poderes que poderiam fazer algo assim, mas o enxerto de um atendente de mistérios agia diretamente do conceito em si. Não só estava em um nível muito alto, como a descida de uma verdadeira divindade, mas seus efeitos eram bizarros e tinham um toque de ocultação. Além dos poderes de replicação do artefato selado de grau 0, o cajado das estrelas, Klein poderia responder completamente às orações como um rei dos anjos enquanto estivesse dentro do castelo de Sefira. Além disso, poderia fazer mais coisas. Ao ouvir o Senhor Louco mencionar missões, Alger de repente se lembrou de algo. Ele abaixou a cabeça apressadamente e perguntou: Honorável Senhor Louco, você ainda precisa de mim para realizar mais investigações sobre os 3 alvos do Império Feizak que participaram da Batalha Naval de Konotop? Ele já havia obtido informações sobre os 3 supostos proprietários da fome rastejante, mas não encontrou nada de anormal. O louco Klein assentiu levemente e disse: Não há mais necessidade disso. Ele originalmente queria usar essa pista para pegar a traseira da Ordem Eremita do Crepúsculo, mas como Adam provavelmente se tornou um deus, era melhor evitar fazer isso. Respeitar uma verdadeira divindade da sequência 0 era o princípio usual de Klein. Ele teve que se comprometer e desistir, se necessário. Sem esperar que Alger falasse novamente, o louco Klein disse em tom relaxado: Sua missão atual é cooperar com os crentes do Deus do Mar e acalmar as pessoas que deixaram a terra abandonada dos deuses. Seu desejo é minha vontade. Alger respondeu sem hesitação. Isso fez Derek suspirar silenciosamente de alívio. Ele não tinha mais dúvidas, hesitações ou preocupações sobre os acontecimentos subsequentes. Ele tinha total confiança na capacidade do Senhor enforcado de lidar com os assuntos. Neste momento, o louco Klein olhou em volta e sorriu. Além da identidade, nível e força do Deus do Mar, há muitas coisas que podem ser trocadas. Por exemplo, a fórmula da poção Mago Imperativo e a característica de Beyonder. Ele não listou muitos exemplos para evitar prejudicar a posição do louco. Quanto a ter dito tanto, poderia ser explicado que o Senhor Louco estava de bom humor por ter dado mais um passo em direção à recuperação. A Cidade da Lua recebeu a herança de um mago imperativo, algo que Klein poderia trocar ao conceder-lhes o desejo de ser salvos. É claro que, mesmo que ele fizesse os residentes da Cidade da Lua sacrificarem diretamente os itens correspondentes, as pessoas que finalmente encontraram suas bênçãos e proteção certamente estariam muito dispostas a fazê-lo. Eles estavam com mais medo de que o Senhor Louco abandonasse a Cidade da Lua e não aceitasse seu sacrifício. Além disso, o próprio Klein tinha um cavaleiro prateado como marionete, as características de Beyonder da sequência 9-3 do Caminho do Vidente, o artefato selado, General do Olho sem pupila, uma gota do sangue do abençoado da lua primordial, e vários tipos de amuletos e balas que vieram de vermes espirituais. Se o criador do desejo quisesse um consumível ou algo para empréstimo temporário, Klein poderia até tirar mais do vazio histórico. A fórmula da poção do mago imperativo e a característica de Beyonder. Xiu inexplicavelmente sentiu que o Senhor Louco estava olhando para ela. Para ser franca, ela não tinha motivação para avançar. Por um lado, ela era apenas um dos membros de médio e alto escalão do MI9, então as chances de conseguir uma passagem para as fileiras de um semideus eram muito baixas. Por outro lado,
A reputação de seu pai havia sido restaurada até certo ponto, então não tinha objetivos urgentes. Ao mesmo tempo, a guerra terminou. A mãe e o irmão tinham regressado a Bäcklund e estavam prestes a começar uma vida normal. Com a renda geral atual de Schill, era suficiente para sustentar uma família rica. Todos esses motivos fizeram Schill sentir que sua vida atual era muito boa e que ela realmente não queria mudar isso. Claro, se ela tivesse a chance de avançar para o nível de semideus, ela não desistiria. Devido à guerra, ela experimentou a fraqueza de um sequência 5. Além disso, no clube de tarô, além dela e de Force, todos os outros eram semideuses. Não havia dúvida de que ela não queria ficar tanto para trás. Em meio a seus pensamentos, Schill olhou para Force antes de inclinar a cabeça para a entidade no final da longa mesa manchada para indicar que ela trabalharia duro. Force poderia adivinhar aproximadamente a atitude de sua amiga porque sentia praticamente o mesmo. Se não fosse porque precisava avançar para a sequência 4 para resistir efetivamente aos delírios da lua cheia para parar de incomodar o Senhor Louco, bem como a família, Abraham tendo preparado a fórmula da poção e os ingredientes de Beyonder para ela, ela não teria pressa em se tornar uma feiticeira dos segredos. Como viajante, ela poderia ir aonde quisesse. Poderia ir imediatamente a um local para comer qualquer iguaria que quisesse. Satisfez completamente as expectativas iniciais de Force de ser uma Beyonder. Claro, ela tinha outro fator motivador para melhorar. Depois de se tornar uma semideusa, poderia ajudar ainda mais seu professor e sua família. Vendo o Senhor Louco coberto de névoa recostado em sua cadeira, Audrey não disse mais uma palavra. Depois de alguma hesitação, ela abriu a boca e disse: Senhoras e senhores, tenho uma pergunta. Se houver um problema e você estiver ciente de que o resultado dele não tem nada a ver com você, sendo apenas o resultado dos sentimentos e do jogo de certas existências, o que você fará? Assim que ela disse isso, Auger riu. Todo mundo está destinado a morrer. É inevitável, não importa o quanto você tente mudar isso. Então, isso significa que a vida de alguém não tem sentido? Ele parecia ter pensado nesse problema há muito tempo antes de acrescentar: já que você não pode mudar o resultado do assunto no momento, então tente o seu melhor para melhorar a si mesma, obter mais poder e exercer mais autoridade até que, um dia, você possa participar do jogo. Se você morrer durante esse processo, é melhor do que não fazer nada. Essas são as palavras mais sinceras que o Senhor Enforcado já disse. Parece vir de seu coração. O insignificante também pode se tornar grande. Audrey ficou emocionada e acenou com a cabeça indiscernivelmente. Neste momento, o mundo German Sparrow olhou em volta e falou: Pessoal, tenho algo para lembrar vocês. Quando os membros do clube de tarô olharam ao mesmo tempo, Klein controlou o mundo e disse em voz profunda: O apocalipse chegará em cerca de uma década. Existe a possibilidade de todos serem destruídos, incluindo as divindades. Ponto.